A gente segue falando sobre o Supremo porque o STF julgou mais de 80% dos processos em 2024 de forma monocrática. Levantamento do portal 360 mostra que o Supremo realizou 52.066 julgamentos entre janeiro e junho deste ano. Desse total, 42.032 foram decididos por um único juiz. Em todo o ano de 2023, esse percentual de decisões monocráticas foi de 83%. A proposta de emenda à Constituição número 8, que visa restringir as decisões monocráticas do Supremo, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora segue para análise de comissões especiais, mas sem estimativa de instalação pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Bom, Ana, tem alguns pontos aqui que a gente pode chamar atenção aqui para essa notícia, mas eu queria aproveitar só para a gente comparar aqui número de processos. Nós estamos falando aqui de 52.066 julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal entre janeiro e junho de 2024. Para efeito de comparação, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou 60 decisões ao longo do último ano judicial, de outubro de 2023 até o início de outubro de 2024. Outro exemplo, o Tribunal Constitucional Alemão julgou 4.375 processos no ano passado. E a Corte Suprema aqui do nosso vizinho da Justiça da Argentina, 21.366 processos no ano de 2022. Ana. Paula, os números são assustadores. A palavra é essa, são assustadores, porque dos 52.066 casos, 42.032 casos receberam decisões monocráticas e eles ainda estão encrencando com o nosso legislativo para que isso seja freado, né, diminuído, porque isso aqui é um absurdo. 42 mil casos com decisões monocráticas. Você trouxe os números que eu ia exatamente comentar da Suprema Corte Americana. Eu sabia que estava na casa dos 70 casos no último ano fiscal. O máximo que a Suprema Corte Americana julga, e aí exagerando, está entre 90 a 100 casos por ano. 90 a 100 casos, não é 100 mil, não. 90 a 100 casos por ano. Agora, por quê? Claro, existe uma estrutura aqui nos Estados Unidos com o federalismo americano que isso também ajuda. Os estados têm as suas Supremas Cortes, têm os seus senados, mas por que a Suprema Corte Americana ela julga de, como você disse, agora 60 casos nesse último ano fiscal? Porque eles recebem milhares e milhares e milhares de casos. Só que o que acontece, Paula, é que eles abrem, eles olham se aquilo tem a ver com a Constituição americana e falam, não, isso aqui não tem a ver com a gente. Pode voltar para as instâncias inferiores, para os estados, para a primeira instância, segunda instância, as cortes de apelação. Isso aqui não tem nada a ver com a Constituição. Então, não é que a Suprema Corte Americana não recebe, eles recebem, mas eles ficam ali muito restritos a matérias constitucionais. E outra coisa, a diferença, a Suprema Corte Americana, que os nossos ministros eles sempre citam, eles não agem sem provocação. Eles só agem quando provocados e quando a matéria está dentro do preceito constitucional. É constitucional ou não? O problema é que a nossa Suprema Corte, além de julgar casos que não têm nada a ver com a nossa Constituição, se tornou uma corte política. Qualquer partido político hoje entra com uma ação, uma investigação, uma perseguição, eles aceitam. E também as decisões de ofício, como nós temos visto nos últimos anos. Alexandre de Moraes aí se sentindo completamente à vontade para ser o juiz, o investigador, o procurador, a vítima,
Isso precisa acabar. E acabando, isso precisa acabar começando com um Senado forte, que nós já vimos que vai se tornar alvo nos próximos anos. Alexandre, chama atenção, né? Primeiro número de processos, mais de 52 mil, isso entre janeiro e junho deste ano, comparação aí com um semestre, exatamente. E os ministros aí alegam que essas decisões monocráticas, realizadas por um único ministro, agilizam o processo diante do número de ações que tramitam na corte, mas o fato é que o STF é um órgão colegiado. Sim. São 11 ministros. Se cabe ao STF, como diz Rui Barbosa, errar por último, que seja por um órgão colegiado. Perfeito. Pois é, apressam soluções, só que soluções? Por quanto tempo? O senador Oriovisto Guimarães, que é do Paraná, e que é o autor desse projeto de emenda constitucional 8 de 2021, fez um levantamento de 2007 para cá. Segundo ele, o prazo entre a decisão monocrática e a decisão final do plenário tem sido o prazo médio de 2 anos. Quer dizer, um juiz suspende uma lei e ela fica suspensa por 2 anos no mínimo. Imagina, aí o Supremo, no plenário, decide por 8-3, olha, não devia ficar suspensa, não, essa lei devia vigorar. Né? Ou cessa um efeito econômico na economia e fica lá por 2 anos até que o plenário decida. E tem outra coisa, essa quantidade imensa aí não faz sentido numa corte constitucional, é porque está sendo primeira instância também. E acho que a maioria desses assuntos poderia ter ficado no Superior Tribunal de Justiça, que é a instância máxima de algo que não seja estritamente constitucional. São 33 integrantes dessa corte que poderiam ter mais processos e aliviar o Supremo para decidir apenas as questões constitucionais. E mais, questões políticas, que antes o Supremo devolvia, né, com uma frase latina dizendo interna corporis. Essa questão é interna do Congresso, vá resolver no plenário do Congresso, que é uma questão política. Não me venham aqui partidos perdedores de votação pedir para o Supremo que eles virem vencedores, se tornem vencedores por decisão do Supremo. A rede, através do senador Randolfo Rodrigues, que hoje é líder do governo e saiu da rede, era a maior freguesa dessas situações que o ministro Fux chama de consequências deletérias para o Supremo. Ajudam a destruir o Supremo com decisões políticas que deveriam ser resolvidas na arena política, que é o Congresso Nacional.